Muito bom dia a todos os presentes. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a sua esposa Ruth, sua família, seus filhos, que se encontram conosco hoje, e também todos os ministros, irmãos e irmãs presentes, e os que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Como já temos ouvido, a dedicação deste formoso salão que estive vendo desde o início. Salvador me enviava os vídeos de todo o adiantamento e fizeram um trabalho bem feito. Eu parabenizo vocês por esse lugar tão lindo que o Senhor proveu para vocês, assim como o missionário Miguel Bermudes Marim falou e orou e dedicou. Que Deus escute essa dedicação sendo feita pelo missionário Miguel Bermudes Marim, e tudo que for feito nesse lugar seja do agrado do nosso Pai Celestial. Que esse povo receba grandes bênçãos da parte de Deus e recebam a maior, a transformação desses corpos. Para esta ocasião, temos o tema Vigiando e trabalhando pelo cumprimento das Escrituras. Foi pregado 3 de maio de 2014 em Bogotá, Colômbia. E vamos ler a porção de São Marcos, capítulo 13. São Marcos, capítulo 13, do versículo 34 ao 37, que diz assim: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai, vigiando e trabalhando pelo cumprimento das Escrituras. Podem assentar, por favor. Hoje, sexta-feira, 4 de outubro deste ano 2024, que correspondeu aqui a San Juan Chamula. E Deus nos concedeu essa bênção de estar com vocês aqui nesse lugar. E assim hoje ter esse companheirismo ao redor da palavra. No estudo bíblico deste tema, no versículo 35 do estudo bíblico, que pusemos essa escritura, do lado esquerdo aí ele escreve, no versículo 35 desse capítulo 13, onde diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Aí ele escreve: vigiar por 2 pontos, pela vinda do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da casa, da sua igreja. E no verso 37, onde diz: e o que eu digo a vós, digo a todos, vigiai. Do lado direito aí ele escreve: vigiai pela vinda do Filho do Homem. Na mensagem A Entrada de Jesus Cristo a Jerusalém,
que foi pregado 24 de março de 2013 em Cayey, Porto Rico, o Dr. William Soto disse: é importante que estejamos em dia com todas essas coisas para receber tudo que Cristo tenha para nós. Ele vem para reclamar a todos que lhe receberam com seu sangue precioso para produzir a redenção do corpo, que é nossa transformação. Na página 104 do livro Os Selos, diz assim, e aí ele vai ao livro Os Selos, para citar essa porção da página 104. Como na metade da página. Ou na metade do parágrafo, do último parágrafo. Ele começa a ler onde diz, onde fala, e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões, nos últimos dias será revelado o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter fé o suficiente para a cura divina. Temos que ter fé o suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E mais adiante, se Deus quiser, veremos onde isso está escrito. Do lado direito escreve fé de rapto. E ele continua lendo, ou seja, continua falando. Mas vamos ir um pouquinho mais para ver ali o que ele escreveu. Vejam, nessa próxima página, nessa próxima frase do próximo parágrafo diz: agora o juízo de todos esses fazedores de maldades através das eras, esses selos foram abertos. E aí ele escreve, se cumpriram. Até agora, quando é aberto o último selo, ele diz, cumpre o 7º selo. Ou seja, que o 7º selo não estava aberto. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E o nosso irmão William continua dizendo, tudo isso está sob o 7º selo. Por isso temos que estar na expectativa, porque vem uma grande bênção da parte de Deus para nos preparar. Ou seja, se vem uma bênção da parte de Deus para nos preparar, é porque esse algo que virá é o que a noiva necessita para obter a fé do rapto. Ou seja, que o que foi trazido até aquele momento não era o conteúdo do que a noiva necessita. Agora diz para quê? Para obter essa fé do rapto e ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Sem essa preparação que os trovões trazem, não tem transformação e nem rapto. E continua dizendo, a transformação será como a cura divina, que você tem que crer para poder ser curado por Deus. E isso gira em torno da primeira vinda de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. E para a transformação e rapto, tudo vai girar através e em torno da segunda vinda de Cristo, a sua igreja. Ou seja, que é o que o escolhido de Deus tem que fazer para obter a cura total, a transformação. O que tem que fazer é crer. Creio na primeira vinda do Senhor e sua obra de redenção na cruz do Calvário e obtivemos o novo nascimento. Vejam,
Por crer nessa obra, crer naquele que realizou essa obra de redenção. E para a transformação é a mesma coisa. Requer crer naquele que vem a reclamar. É o mesmo, será paralelo em tudo. Estará girando ao redor desse mistério contido no sétimo selo, que é revelado por Cristo, como quando clama, como quando o leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo falando à sua igreja e lhe revelando esse mistério do sétimo selo. A voz de quem? A voz de Cristo. Cristo vindo como leão, clamando como leão, como rei. E isso é Cristo vindo em um cavalo branco ou em uma nuvem branca. O significado é o mesmo, é a vinda do Senhor. Como foi mostrado no Monte da Transfiguração, com Moisés de um lado e Elias do outro lado. Página 42 do livro de Citas, aí nos mostra. Nesta página, em um dos extratos, falando a respeito da ida de Jesus a Jerusalém para cumprir o programa de redenção, para realizar a redenção. Portanto, na vinda do Senhor à sua igreja, haverá algo importante que estará tendo relacionado à redenção de Israel como nação, para serem restaurados ao reino de Davi. Tudo isto dará cumprimento à visão, ao sonho que uma pessoa teve. A pessoa que sonhou e viu ao reverendo William Branham, viu o irmão Branham em um cavalo grande, um cavalo militar, e disse: eu percorrerei essa senda, esse caminho, uma vez mais. Vejam como o Apocalipse 19 é refletido no sonho que essa pessoa teve. Isso está no livro de Citas. Na página 157. Eu trouxe esse livro que peguei emprestado ali da biblioteca, porque a página aqui está um pouquinho cortada, alguns pedacinhos. Mesmo que a versão aqui, nessa versão a tradução de algumas palavras é um pouco diferente. Mas aí vamos vendo o que ele deixou escrito aí também. Na página 157 diz: e aí vemos do que nosso irmão está falando, desse sonho que a pessoa teve. Parágrafo 14:10. Que dará cumprimento a esse sonho. Vejam o Apocalipse 11. É o que Deus está realizando no meio da sua igreja. Nesse último dia, diz assim: ele disse: Senhor Branham, eu percebo que eu tenho que ir perante o Senhor. E eu não sei se eu estava dormindo ou o que aconteceu. Ele disse: eu sonhei. Eu vou dizer que eu estava dormindo e que sonhei. Disse: eu pensei que o meu filho no mercado, ele meteu a mão dele em uma sacola e disse... Quando ele fez isso, era uma sacola de maçãs e todas caíram. Ele disse: quando eu fui a juntá-las, todas eram maçãs verdes. Parece que tinha sido dado uma mordida. Ele disse: eu estava recolhendo-as, colocando elas novamente na sacola. Ele disse: alguma delas saiu rolando e rolaram assim para baixo e eu fui
tentar recolhê-las. E embaixo da cerca, elas rolaram para baixo dessas cercas de prisão anti-roubo. E tinha uma grande estrada que passava por ali. E eu olhei para o leste e ele disse, a corrente estava presa em uma grande rocha lá no leste. Uma grande rocha, e ele escreve Cristo. E em cima de leste ele escreve Israel. Eu fui lá e eu pensei que eu baixaria essa corrente e recolheria a maçã para o homem. E disse, eu comecei a puxar a corrente e uma voz estremeceu toda a terra. E disse, a terra estremeceu debaixo dos meus pés. E disse, e quando parou de tremer, eu escutei uma voz que disse, irmão Branham, era sua voz. E disse, eu sabia. Teve algo que disse isso, disse, eu cavalgarei. Aí ele escreve, quinto Elias, aí em cima. Eu cavalgarei esse caminho uma vez mais. Ele disse, eu comecei a olhar a rocha, assim para cima, estou passando a página do outro aqui para ter assim, do ladinho. E eu olhei mais além das nuvens, e lá bem em cima, de pé em cima de uma montanha, uma rocha, aí em cima de rocha ele escreve novamente, Cristo. Uma rocha que se estendia desde o leste até o oeste, de uma forma assim, pontiaguda, como uma pirâmide. E se estendia daqui até o oeste. E disse, ali você estava em pé, montado, você estava parado ali montado um cavalo que eu nunca vi em toda a minha vida, um grande cavalo branco. Aí ele escreve Apocalipse 19. Nele estava sendo representado a vinda do Senhor, nesse sonho. E no irmão Branham, onde estava o ministério de Elias em sua quarta manifestação, uma crina branca pendurada, e disse, você estava vestido como um chefe índio, com todas as coisas que os índios usam, e disse, ele tinha esses braceletes nos braços e assim tudo em volta. E disse, você estava com suas mãos levantadas assim. E disse, esse cavalo parado ali como um cavalo militar e caminhando assim. E eu estava parado, eu estava quieto e disse, e você puxou as rédeas e foi cavalgando para o oeste. E eu olhei ali para baixo e tinha muitos cientistas. E disse, eu olhei para lá e ali tinha muitos cientistas. E na próxima manhã, isso foi no sábado, na próxima manhã eu preguei sobre os cientistas. Vocês sabem que são do diabo. E disse que os cientistas estavam colocando coisas ali nos tubos e misturando. E disse, e você parou o cavalo, levantou suas mãos novamente e gritou, eu cavalgarei esse caminho, essa senda uma vez mais. E aí em cima de eu cavalgarei, ele escreve, quinto Elias. E disse, toda a terra estremeceu. Toda a terra foi abalada e esse povo foi abalado. E levantaram o olhar e um olharam para o outro, assim, e olharam para cima para você, e simplesmente viraram, encolheram o ombro e continuaram com suas pesquisas científicas. E você começou a ir para o oeste. E quando você o fez, eu vi esse homem que se chamou a si mesmo profeta, você sabe, ele chegou em um cavalo que estava misturado de branco e negro. Esses são os falsos ungidos, falsos cristos, que se levantariam no tempo que também esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 estaria percorrendo esse caminho, esse sendeiro, que atualmente está sendo visto. O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 caminhando esse caminho, e falsos ungidos, falsos cristos também.
Porque já foi mostrado, não somente nesse sonho, nas Sagradas Escrituras e na história bíblica, sempre que Deus envia a um profeta, ao povo, sempre tem falsos profetas, falsos cristos. Isso aconteceu em todos os tempos, e esse tempo não seria a exceção. E disse, e ele subiu atrás desse enorme cavalo, e disse, bem cima, por cima das nuvens, e ele caminhou. E o caminho não era mais que isso de largura. E disse, esse cavalo simplesmente dançou, e o vento soprando, as penas e tudo. Depois a crina e a cauda do cavalo abanando. Um grande mestre, um grande cavalo branco, caminhando exatamente em linha. E aí para cima, do lado direito assim para cima, ele escreve, cavalo branco é igual grande mestre, traço oeste. E disse, esse homem chegou correndo atrás de você e vinha assim do rumo do Canadá. E ele disse, ele virou e disse, ele pegou o seu pequeno cavalo tentando derrubar o seu cavalo grande, porque isso é o que fazem, esse espírito do anticristo. Esse espírito maligno que usa seres humanos também. Onde é que fala? Diz que o diabo tem os seus instrumentos e tem que ter seres humanos para poder trabalhar, senão não consegue trabalhar. Para que vocês tenham aí também em citas. Deve estar no lado esquerdo em uma das páginas pares. Cita, página 62 de citas. Parágrafo 547 diz, tanto como temos aqui um diabo que quase não causa dano, a menos que ele possa ter alguma coisa com que trabalhar. Viram? Aí ele escreve, o diabo não causa dano se não ter com quem trabalhar. E aí é que ele escreve, vários instrumentos que o diabo usou, escreve, a serpente, Caim, Judas, e nesse tempo final, disse, o anticristo, a besta, ou seja, usará esse homem do pecado. Agora ele tem. Vocês lembram aqueles diabos que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessura, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa com que trabalhar, alguém através do qual trabalhar. E essa é a forma que Deus faz também. Ele tem que ter a nós. Ele está dependendo de nós para trabalhar por meio de nós. Aí ele escreve também, a cabeça necessita um corpo para trabalhar. Agora, aqui continua dizendo, na página 158, onde paramos. Ele pegou o seu pequeno cavalo tentando derrubar o seu cavalo grande, ou seja, tentando derrubar o Apocalipse 11, rodeando ele e fazia com que a cadeira do cavalo dele desse contra o seu cavalo, ou seja, era um ataque direto a esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que é o Senhor em sua vinda. Ele diz, e nunca nem moveu o cavalo grande. Isso nem um mínimo. Não moverá nem um mínimo. Nem um sopro. E recordem que é Deus em sua vinda. Quem move? Quem vai mover o Deus Criador do céu e da terra? Ninguém nesse planeta Terra.
nem ao seu instrumento e também nem os filhos e filhas de Deus, porque Deus está neles também. Nada pode nos causar danos. Veja, Romanos aqui fala, nada nos separará do amor, diz, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem nudez, nem fome, nem perigo, nada, e nada é nada. Nunca moveu o cavalo branco. Ele simplesmente continuou caminhando. Continuou o quê? Continuou o caminho na obra de reclamação. Continuou em frente. Não estava nem prestando atenção nesses movimentos que aquele cavalo faça. Disse então, de repente, ele disse, você virou? Disse, essa foi a terceira vez que você tinha falado, mas na segunda vez você disse, eu cavalgarei. Ele disse, você não falou da maneira que você fala, você deu ordem, disse, você virou e chamou o homem pelo nome e disse, saia daqui. Você sabe que nenhum homem pode caminhar aqui nesse caminho sem que Deus lhe ordene fazer. Porque esse é o caminho ministerial de Elias, junto com o de Moisés e o de Jesus. Sai daqui. E disse, e o homem virou. E disse, o homem escreveu carta para mim, ele escreveu no longo da cadeira do seu cavalo, preto e cinza misturado, ao longo da cadeira do cavalo dele estava escrito o seu nome, a sua assinatura, exatamente como está na carta dele, e ele cavalgou para o norte, e aí em cima ele escreve, Rússia, Roma, Europa, Rússia, Roma e Europa. Então você continuou em frente. Aí ele escreve América Latina e o Caribe, Sudeste. Então você continuou adiante e esse grande cavalo deu a volta e foi tão longe para o oeste como você pôde. E disse, você parou e levantou suas mãos assim, e então ele começou a chorar. E disse, irmão Branham, ao ver aquele cavalo parado ali, todo esse equipamento de guerra e tudo assim, e disse, esse peito e tudo brilhante, disse, você manteve suas mãos levantadas um momentinho, e disse, você olhou para baixo novamente, puxou as rédeas e disse, eu cavalgarei esse caminho somente uma vez mais. E aí escreve, em cima aí, escreve quinto Elias, escreve novamente aí em cima, quinto Elias. E disse que toda a terra estremeceu para diante e para trás, assim. E disse que já não restava vida em mim, simplesmente caí ao lado da rocha e então acordei. E disse, Senhor, o que significa? E eu disse, não sei. Na manhã seguinte, Junior Jackson, aí deve ter um espaço nessa mesma mensagem. Ele disse, irmão Branham, eu sonhei que minha esposa e eu estavam passeando. Ele disse, eu olhei para o leste e eu vi, parecia um pontinho, como um desses discos voadores. E aí ele escreve discos voadores. Vem? O mundo não sabe o que é isso. Vocês sabem. Vocês sabem o que está acontecendo. Nós sabemos o que é, vê? Sabemos que são anjos de juízo, investigadores. Vocês veem? E como o Pentágono e todos e descem diretamente, e a inteligência, como pode passar como um relâmpago e desaparecer, deixa para trás qualquer coisa que eles tenham, viram? Eles não percebem o que é. Deixa eles pensar o que queiram. E do lado direito ele escreve assim para cima, discos voadores. E onde fala disco voadores, aí também escreveu disco voadores.
Aí em cima escreveu disco voadores. Eles chamam disco voadores. Aí ele escreve novamente, disco voadores. O que for. Eles não sabem. Vem? Disse, e eu vi vir, e os observei. E o que era? Era um homem e um cavalo. Ele disse, ele vinha na velocidade como um raio. Aqui nessa versão fala a velocidade de um relâmpago. Eu vi que ele ia descer na minha frente e eu parei meu carro, desci do carro, eu dei um pulo e quando eu fiz isso, disse, o cavalo estava parado na estrada, um grande cavalo branco, um cavalo militar, caminhando com um passo, marchando, um passo de marcha. Em cima ele tinha escrito, os discos voadores, anjos investigadores de juízo. Essa é a palavra. Supostamente vocês sabem, andando assim com um passo de marcha. E disse, tinha um homem sentado ali, e ele estava vestido com as vestes do oeste. Aqui escreve vestes ocidentais. Em cima, veste do oeste, vestes ocidental. Aí ele escreve ocidental. E nessa mesma linha, assim para cima, ele escreve com vestes ocidental. E em cima escreve, vestes ocidental é igual o véu de carne. Para falar mais claro. Ou seja, como o véu de carne teria sua roupa, ou que roupa ele usaria? Para vocês me ver, eu por completo. Veja minha roupa por completo. Ou seja, vejam como tudo é tão simples. Tudo em simplicidade. Aí ele escreve também, cavalo branco. Em toda a margem em cima ele escreve, cavalo branco é igual à palavra. A palavra é um poder. E o cavalo representa o poder de Deus. Um animal representa um poder. Não era um vaqueiro, mas disse, parecia como um chefe da polícia. A polícia montada. Vê, toda a autoridade do chefe do oeste. A polícia montada sobre... Veja, o homem tinha o seu chapéu e estava olhando assim, de canto do olho, e quando virou de lado, era você, irmão Branham, e disse, você nunca falou como você faz. Você disse, Júnior, o chamou 3 vezes, e disse, eu vou te dizer o que fazer. E ele disse, então, você puxou as rédeas desse cavalo, e você deu como 3 passos longos, e você foi para o céu. Você se foi para o oeste. Do lado direito, assim para cima, ele escreve Apocalipse 19, do 11 a 19. Ele disse, um momento. E eu olhei em volta, e vinha um cavalo menor que aquele, da mesma raça, mas era menor. E parou e disse, eu caminhei em volta. Ele deve ter enviado esse para mim. E disse, eu montei nele. Júnior montou a cavalo um pouco também. Ele disse, você sabe como a cadeira fica para a gente, e os estribos e tudo. E eu pensei, bom, isso me cai muito bem. Assim que eu puxei as rédeas, eu fui através dos céus e disse, eu puxei as rédeas
e parei, e dei a volta e regressei. Veio? Quando regressei, disse, eu parei o cavalo, desci e falei com minha esposa. O cavalo tinha desaparecido e ele estava excitado. Faz 3 dias que veio Leo Mercies, veio exatamente com o mesmo sonho e sem saber nada a respeito sobre tratar de cruzar um local branco com uma... Eles não puderam fazer, nervosos, e diz que eu cheguei ali e disse... E que eu disse, o que ele disse? Eu não quero dizer aqui, veja, mas eu disse o que eu disse. E disse, vê, agora, para que saibas isso, eu não sabia. Dalton tinha um genro, e que ele tinha um cachorro com esse nome. Você saberá. Tu saberás que está sonhando, mas quando despertar, recorde. Eu nunca ouvi semelhante mandado a respeito desse sonho. E disse, irmão Branham, você lembra lá atrás, antes que você saísse da igreja a primeira vez, eu vi você sentado, como na Palestina. Estávamos toda, a diretoria toda sentada, como na mesa da ceia do Senhor, e então você falou. Ele não estava certo do que estava falando e disse, uma nuvem branca desceu e agarrou a você e te levou. Quanto se lembra o sonho do irmão Roy? E disse, a nuvem branca o levou. E disse, então você já não estava. E eu fui para a rua gritando e chorando. E quando eu cheguei aqui, e esse pequeno braço aleijado, ele estava lendo isso. Ele deixou cair o rastelo e começou a chorar quando ele me viu aproximando lá fora. E eu não tinha visto da maneira que ele me contou o sonho. E ele me disse que ele estava rastelando. E eu disse, você se foi. E eu fui pela rua, por todo lugar, te procurando, tentando te encontrar e não consegui encontrar em nenhum lugar. Na parte de cima, aí onde ele escreve, uma nuvem desceu, recolheu você e te levou. Do lado direito, aí ele escreve, a adoção. E eu estava gritando, oh irmão, não se vá. Ele disse, uma nuvem branca entrou e te agarrou e te levou de nós para o oeste. Aí ele escreve oeste e para cima escreve a nuvem branca. Isso foi antes da pirâmide ou qualquer coisa. Diz, e te levou para o oeste, e chorei, e andei pelas ruas, disse, e depois de um tempo eu fui e me assentei à mesa. Casualmente olhei ali na cabeceira da mesa, e disse, eu somente podia ver um tanto assim de você, e estava branco como a neve. E disse, você estava parado ali, e disse, você falou com autoridade. Não tinha nada que se opunha a isso. Ele disse, todos os homens entenderam exatamente o que você estava dizendo. Oh, meu irmão e irmã, agora, todos vocês estão conscientes. Eu sei o que isso significa. Vem? Agora, vocês vejam como esse sonho e também o do irmão Júnior Jackson e Roy Roberts foram sonhos que estavam mostrando ali o que seria a vinda desse cavaleiro, do cavalo branco, do Apocalipse 19, do qual nosso irmão William está falando aqui. E ele disse, ele continua dizendo, depois que ele menciona esse sonho ou visão, onde nosso irmão William termina dizendo ali, vejam como o Apocalipse 19 reflete nesse sonho que aquela pessoa teve. Agora, nós nos perguntamos, de onde surgirá? E isso é muito importante, porque todos queremos essa bênção.
Ou seja, aí ele está nos mostrando de onde seria essa bênção desse cavaleiro. E ele cita a página 168 do livro de Citas, para tê-la ali também e ver o que ele escreveu. Página 168, parágrafo 14, 96. Diz assim: porque eu, sendo homem velho, sofri a minha vida inteira. E porque ele me curou agora? Eu creio que cavalgarei esse caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. E aí, em caminho outra vez, ele escreve, quinto Elias, tenho que trazer uma mensagem, escreve, ano de jubileu. E em cima, nesse parágrafo, escreve, quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgarei esse caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. Mensagem do ano do jubileu. E embaixo desse parágrafo escreve também, virá uma mensagem e escreve nova. Ele escreveu em cima, virá uma mensagem nova é igual ano do jubileu, o evangelho do reino. Uma nova mensagem dispensacional, ele escreveu ali também. Agora, nosso irmão William continua lendo, dizendo, depois de ler esse parágrafo, o caminho ministerial do ministério de Elias repetirá. Esse repetir já não será pela quarta ocasião, será pela quinta ocasião. Agora, o ministério de Elias, vejam aqui o Espírito Santo clamando, falando através do reverendo William Branham, disse, agora ele vai a 166, parágrafo 1485. Agora eu estava ficando bem velho ou com a idade avançada e eu pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Somente recordem, do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco. Cavalgaremos esse caminho outra vez, isso é certo. Tão pronto como estejamos preparados. Vocês veem? É uma promessa. Cavalgaremos esse caminho outra vez. Ali em cima ele escreve. E do lado direito, assim para cima, em 3 linhas, escreve o oeste e embaixo virá um cavaleiro e mais embaixo em um cavalo branco, ou seja, escreve assim para cima. O ocidente para a vinda do Senhor, ele escreveu aí também. Ou seja, na parte de baixo ele escreve, os 7 anjos vieram ao oeste, o ocidente para a vinda do Senhor. Agora nosso irmão William continua dizendo, agora para a entrada triunfal da Igreja do Senhor Jesus Cristo a Jerusalém espiritual, a qual tem essa promessa, teremos um cavaleiro ao qual Elias o acompanhará. Agora vejam, ali para entrar a Jerusalém literal, estavam no Monte da Transfiguração, estavam Elias e Moisés. Para a entrada para a Jerusalém literal. E para a Jerusalém espiritual, que é a Igreja do Senhor, vejam, está a promessa que no cumprimento desse cavaleiro do Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco, Elias vem em sua quinta manifestação, acompanhado com o de Moisés e o de Jesus. E nos disse que não será, diz, e nos disse que
nos disse que não será um chinês. Ou seja, está falando que não vai ser um chinês, porque porque fica no leste a China. Nós chamamos laranja de China. Às vezes no avião me dão um suco de China. Aí penso que vamos espremer uma pessoa de lá. Não, é uma laranja. É porque em Porto Rico nós falamos China. Chamamos suco de laranja de China. Mas tem que verificar como foi, porque aparentemente eu tenho uma vaga lembrança que eram as caixas que chegavam nos portos, traziam as laranjas encaixotadas e do lado de fora estava escrito China. Tem que ver, porque eu penso que foi por causa disso, e daí por diante ficou chamado de China. Mas depois vamos verificar se foi assim. Diz, e nos foi dito que não será um chinês, não virá da China, e nem virá da Índia, diz que virá do Ocidente. Por isso, no sonho que uma pessoa teve a respeito de Irmão Branham montada em um cavalo militar, um cavalo gigante, tinha vestes ocidentais. Eu já mostrei para vocês. E aqui está falando desse cavaleiro. Nosso irmão ele estava falando deste cavaleiro. Bendito o Senhor para sempre. Viram? Tudo isso é um pouquinho de luz em um lugar e um pouquinho de luz em outro lugar. E aqui acendemos uma grande luz. Porque ele disse que dá um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de luz aqui. E aqui nós temos a luz presente, a realidade desses sonhos, dessas visões, do que o reverendo William Branham precursou. Hoje temos a realidade. E podemos falar, e podemos rir, alegrarmos, nos abraçar, saudar-nos e falar, Deus te abençoe. Amém. Os que me disseram Deus te abençoe, eu disse amém, amém. Amém assim seja. Sejamos abençoados nessa manhã, com todas as bênçãos que Ele tem para os escolhidos, aqueles que amam sua vinda e aqueles a quem Ele ama. Quem são vocês? Os quais são vocês? E quem vocês amam? Amam a mim também. Tudo isso é um pouquinho de luz em um lugar, um pouquinho de luz em outro lugar, e a luz vai aumentando para o conhecimento do que nós temos prometido para receber no último dia. Agora virá um tempo difícil também. Na primeira vinda de Cristo, foi um tempo difícil para Jesus e para seus discípulos. Não pense que quando Deus promete algo e faz, todo mundo vai estar de acordo com Deus. Algumas pessoas podem dizer, se Deus estivesse com essas pessoas, não teriam tantos problemas. Mas vejam, tiveram muitos problemas, foram perseguidos, falaram mal a respeito deles e assim por diante. Porque o inimigo, o diabo, não quer que o programa de Deus seja realizado. No mundo tereis aflição, mas confiai, eu venci o mundo. Jesus Cristo disse. Ou seja, que ele não disse que os crentes nele iam ter um caminho de flores, mas um caminho de lutas, de perseguições, de problemas. Aqui na mensagem, indo mais além do campo, onde aqui o irmão Branham nos conta, em uma ocasião, de uma história de um juiz, vejam. Isso aqui é por causa do frio. A altura aqui é 2.000 e tanto? 2.400.
E nós viemos e era subindo, subindo, subindo. Mas é muito gostoso o clima aqui, está bom. A quem que eu disse ontem à noite? Aqui está bom para ficar uns dias e até ter culto sem limite, porque o lugar é bem acolhedor. E como tem forma para a gente ficar, veja Miguel ali, para a gente ficar aqui mesmo, porque o lugar está bom. E o áudio também está bom, se ouve muito bem. Agora veja, por isso que vocês veem que se de vez em quando eu fizer, é por causa do frio. Bom, isso a gente controla com o lenço. Na página 29, eu não sei se o Miguel tem áudio lá. Diz assim, página 29 embaixo diz. Terminando, eu digo isso. Eu estava lendo uma história, algum tempo atrás, sobre um juiz. Ele era um homem justo, um homem bom e amado. E tinha um grupo de pessoas na cidade que pensaram que poderiam fazer qualquer coisa, assim que tinham bastante, assim que abriram um lugar de má fama. Ele dava aí uma loja, um bar, uma loja de bebidas, e eles foram agarrados pela lei e por uns homens da federal e foram levados à corte. E quando todas as pessoas da cidade, uma pequena cidade, se reuniram, eles sabiam que aquele homem tinha feito muitas coisas ali em volta. Um homem que dirigia esse lugar de má fama. Ou seja, esse senhor tinha feito muitas coisas boas nesse povo, nesse povoado. E eles, o jurado, culpou o homem porque ele foi capturado, preso, em flagrante, e o juiz o culpou. Ele escreve juiz, lei, e o condenou por muitos anos, sem fiança, sem apelação ou qualquer coisa. Ele os enviou porque isso era o que a lei dizia. E as pessoas lá fora da corte aproximaram dele, do juiz, e falaram a ele, sabe uma coisa? Cada pessoa nesse povo vai odiar você. E falaram, vai te odiar por ter tomado essa decisão com aqueles homens. Todos eles eram jogadores. E eles falaram, todos nós te odiamos. Ou seja, odiaram o juiz. Nunca mais elegeremos você novamente. Nunca mais um de nós votará em você. E enquanto caminhava, e parou um momento e disse, deixa eu falar uma palavra. Ele disse, eu fiz exatamente o meu dever. O homem foi culpado. Não importasse quem fosse. E eu tive que condená-lo de acordo com a lei que eu jurei obedecer. E ele disse, você é odiado nesse povo. Ele disse, mas sou amado muito no meu lar pelo meu povo. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Podemos pensar a mesma coisa. Me perdoem a expressão. Eu tenho me mantido firme pelo que eu fui levantado para fazer, apoiar a palavra de Deus. Sei que as denominações me odiarão ou me odeiam pelas coisas que eu digo, mas eu sou muito amado nessa casa, entre seu povo. E aí ele começa a orar e diz, Senhor Jesus, talvez somos odiados pelo mundo, mas amados do Pai. Nos ajuda, amado Deus, ajuda essas pessoas, que cada uma delas, Senhor, que as tuas bênçãos repousem sobre elas. Vamos ir mais além do campo agora, vamos ir mais além do nosso próprio pensamento, vamos deixar-nos ir pelo pensamento de Deus. E aí ele escreve, o pensamento de Deus e não o nosso.
A Bíblia diz isso. Deixe que a mente de Cristo esteja em você. Assim que vamos pensar os seus pensamentos e não os nossos próprios pensamentos. Porque na maioria do tempo estamos errados, enganados. Assim que para estar seguros, deixe que sua mente descanse em nós. Qual mente? A mente de Cristo. E a sua mente era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é sua palavra prometida. E desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve a vontade do Pai. Vamos ir mais além do campo nessa noite, Senhor, e encontrar a Jesus. E desenha outra estrela de Davi do lado esquerdo. Nunca o encontraremos por meio de unir a uma igreja, nunca o encontraremos por apertar a mão de algum ministro, ou encontrar algum credo, ou algo que prometemos, ir à escola dominical tantos dias do ano, e assim por diante. Somente o encontraremos na palavra. E do lado direito ele desenha outra estrela de Davi, porque ele é a palavra. E vemos esse dia prometido que ele estaria fora do campo, expulsado novamente, posto fora novamente. Agora vamos mais além do campo. Estamos preparados para levar o seu sofrimento. Amado, rejeitado desse mundo, mas amado pelo único que nos colocou nesse campo. Agora aqui o nosso irmão William segue dizendo e diz... Ou seja, que ele não disse que os crentes nele iam ter um caminho de flores, mas de luta, de perseguições e problemas. Ele disse, se alguém quer ir após mim, tome sua cruz e me siga. Por isso, faça com que a fé se afirme mais em Cristo. Já vimos que o que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo está ligado ao Ocidente. E graças a Deus que vivemos no Ocidente. A vinda do Filho do Homem, Cristo disse que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente. A luz saiu lá na primeira vinda de Cristo no Oriente, na terra de Israel. E no Ocidente, no tempo do entardecer, haverá luz, ou seja, que são os dois pontos chaves importantes. E na mensagem, o mensageiro do entardecer, ali na página 12 nos diz, agora, o mesmo sol que brilha, que se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente. Por um momento, vamos dar o fundamento dessa mensagem, a essa mensagem. Agora, sabemos que o Sol, Sun, o sistema solar, mas o Filho, Som de Deus, veio no brilho de Deus. E a luz de Deus no oeste, no leste, oriente, e temos tido 2000 anos considerado pelo Senhor. Ele disse, será um tempo que não será nem dia e nem noite, que não será nem dia e nem noite, um dia como nublado, mas acontecerá que no tempo do entardecer haverá luz. Aí ele escreve, o sol do leste é o mesmo do oeste. Cristo no oeste, na América em Espírito Santo. Se você observar, você vai perceber que o Espírito Santo caiu primeiro nas pessoas do Oriente. Tivemos um tempo de somente ingressar em igreja, restaurar coisinhas que tínhamos esquecido através das eras, e outras pequenas lutas que temos tido. Mas agora é o tempo do entardecer. No hemisfério ocidental haverá luz. E ele escreve, haverá luz no oeste, que é América. Então agora, nesse tempo, a civilização veio como uma grande corrente do Oriente, arrastando todos os tempos, tudo que encontra no seu caminho, até depositá-los na costa oeste. Chocou na costa oeste como uma barreira do tempo e caíram. E o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Agora veja que no final, Deus em sua manifestação final no oeste, esse cavaleiro do cavalo branco, mas vejam que também o diabo e todo lugar corrupto maior, diz, o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Qualquer coisa que você imagina, eles têm. Pecado, corrupção, divórcio e casando. Hollywood. A mera abertura do inferno.
Aí ele escreve Hollywood, a mera abertura do inferno. Agora, nosso irmão William continua dizendo: é essa hora no Ocidente onde a luz está resplandecendo para nos preparar para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E na página 69 do livro de Citas, no parágrafo 593 diz: virá uma luz, se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? Para o oeste. Eles viveram seu dia e rejeitaram. Mas a luz, aí em cima ele escreve, verão. Mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Para quê? Para amadurecer o fruto, trazer para diante a árvore noiva, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. Do lado direito escreve assim para cima, o sol, e desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta para a pedra angular. E do lado esquerdo escreve para cima também, o sol amadurecerá o grão no oeste. Em cima escreve também a luz no oeste. Um avivamento. Ele escreve aí em cima também. E o nosso irmão William continua dizendo, tem uma promessa muito grande para os crentes em Cristo, que a encontramos, e diz na mensagem Suas Palavras Infalíveis da Promessa, pregado 20 de janeiro de 1964 em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América, na página 28. Isso está na página 120, esse extrato que ele vai ler aí. Página 120, parágrafo 1068. Diz, agora, esse grande dom, nós temos tratado de explicar e dizer, mas hoje em dia não estará perfeitamente em operação, mas espere que esse concílio de igreja traga esse aperto, então é quando acontecerá. Vejam, irmão, ele disse, vejam, que virá um tempo de aperto, de perseguição, mas aí Deus vai se manifestar, Deus vai operar esse dom na manifestação do Espírito Santo, operando a terceira etapa pela palavra falada. Isso é o motivo pelo qual regresso entre vocês para orar pelos enfermos. Eu nunca soube de uma só coisa que ele tenha dito na minha vida que não tenha acontecido ainda, com a exceção desse edifício ou capa que terá um quartinho ali e onde eu teria que entrar e orar pelos enfermos. Isso não aconteceu ainda, não que eu saiba. Isso é a única coisa que eu sei. Aí ele fala, o que falta é igual a carpa. Elias volta a orar pelos enfermos. E para cima escreve também a carpa, o quartinho. E em cima escreve, a carpa é igual o que não se cumpriu. E escreve também a perseguição e a terceira etapa. Agora, nosso irmão William continua dizendo, não aconteceu no tempo do reverendo William Branham, não aconteceu, mas vai acontecer. Veja, também não aconteceu no tempo do Dr. William Souto Santiago, mas vejam, está acontecendo. Porque vejam, a terceira etapa é a palavra, é a fé do rapto que os escolhidos de Deus estão recebendo. Como foi a fé para receber o corpo teofânico? Era crer na presença daquele que veio para trazer essa promessa, em Jesus de Nazaré. O carpinteiro de Nazaré, um trabalhador da construção. Em qual mente humana podia conceber que uma coisa como essa viria em um trabalhador da construção?
Ou seja, é uma promessa tão grande. Disse, mas vai acontecer, porque ele foi transportado a um lugar onde estava uma grande capa catedral e onde estava pregando. E se estava pregando, tem que ter um pregador. Isso pela lógica. E então, quando chega aí, falam, não, aqui ele vai voltar. E eles vão voltar, claro que sim, e estarão conosco novamente, em corpos eternos e glorificados. Mas aí nós já estaremos prontos, com a fé do rapto, para poder vê-los. Não pode tirar os ministérios de Moisés e Elias da transformação. Não pode desligar o sétimo selo da capa, e os ministérios também não. Não pode separá-los. Mas vai acontecer porque ele foi transportado a um lugar onde tinha uma capa catedral e estava pregando e depois orando pelos enfermos. E aí será onde o poder de Deus será manifestado quando chegar o tempo do aperto. Antes de chegar o tempo do aperto, não sabemos como tudo vai se mover. Ou seja, que vai chegar um momento que chegará a essa parte onde esse aperto estará bem apertadinho. Mas ele disse, não sabemos o que estará acontecendo antes. E nós já estamos acontecendo, nós já estamos sabendo o que está acontecendo antes desse momento. Hoje estamos aqui, domingo estava em Puebla. Então veja como as coisas vão se movendo antes de chegar a essa etapa. Mas enquanto isso, Deus vai cumprindo uma obra, que é a obra do sétimo selo, nessa abertura do sétimo selo, cumprindo o que ele prometeu em sua vinda. Disse, antes de chegar o tempo do aperto, não sabemos como tudo vai se mover, mas a culminação de tudo será essa manifestação da plenitude de Deus em sua igreja. Na página 119, aí é onde nos fala dessa luz. Diz que essa luz levará seus filhos, no parágrafo 10:54. Quando vier essa perseguição, não te assuste. Tem uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, raptada. Ele escreve, uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo é em sua, e aí ele deixa. E escreve também o aperto, e do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras e setas, ou seja, risquinhos na pedra angular. Mas em algum lugar essa promessa se cumprirá, e por isso os crentes da mensagem do Espírito Santo, através do reverendo William Branham, sempre estiveram ansiosos para que apareça o cumprimento dessa visão. E também nessa mensagem que lemos, do mensageiro do entardecer, na página 24, diz, mas eu estou tratando de dizer que quando a mensagem começar a sair sobre eles, eles não querem, você é um louco, você é um fanático, você deveria ter vivido há 50 anos. Vê? Você pode pensar isso. Eu não teria um pastor como esse. De toda forma, é seu pastor. Jezabel nunca admitiu que Elias era o seu pastor, mas certamente ele o fará. Certamente ele era, mas com certeza que ele era. Ele foi enviado, por exemplo, um mensageiro para a nação de Israel, e hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é um mensageiro para a igreja. Aí ele escreve, o Espírito Santo é um mensageiro para a igreja, para endireitá-lo e regressá-los à palavra. Nós temos falado disto, mas você não vê ninguém mover. Vejam, temos essas coisas tão enredadas. Ouvi alguém, como em um testemunho, dizer, levanta ele. Como você levanta ele? Oh, todos esses pequenos ismos. Alguém disse,
Vigiai e orai. Isso significa manter um olho aberto enquanto você está orando, olhando com o outro. Vigiai e orai. Ou seja, fazer assim como ele fala aí. Que fala aqui com o olho fechado e outro aberto. Mas recordem. Mas aí já entraríamos em outra. Tem um livro que ele fala: mantenha suas cabeças inclinadas e fechem seus olhos. Não abra seus olhos. E disse: maldita a pessoa que abra os olhos. Algo assim fala. Veja no livro de Citas, tem um escrito que o irmão William colocou ali. Eu creio que lemos, que já lemos. Ou seja, cada coisa tem sua explicação, sua interpretação. Vigiar significa vigiar pela vinda do Senhor e orai. Veja, é somente mudando as coisas em volta. Assim que nisso, o que fazemos? Começamos uma pequena tradição própria e então vê se é construída, não sabe se é construída por Deus ou não e vai. A primeira coisa que você observa é que tem um pequeno grupo nos seguindo. Do lado esquerdo ele escreve: vigiai e orai. E os puxando para fora do corpo principal da igreja. Correto. Em vez de entrar e orar e resolver a coisa e permitir que o corpo continue se movendo. Fazemos isso. Ainda que esteja ou não construído. Se você tem a verdade, então fique com a verdade. Isso é exatamente correto. Mas que seja, primeiramente, verdade bíblica. Agora, o nosso irmão, ele continua dizendo aqui. Aí, depois, vão estar os ministérios correspondentes que o Espírito Santo operará. E estará o anjo do pacto. Agora sim. Se o Espírito Santo estará operando os ministérios de Moisés e Elias, tem que ter um véu de carne para poder operar esses ministérios. Estará o anjo do pacto, a coluna de fogo estará ali. Também estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. O mesmo anjo do pacto, a mesma coluna de fogo que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito e o levou, por meio de Moisés, até a terra prometida. E vemos que algo grande está sendo preparado para acontecer. A terceira etapa, onde o que o reverendo William Branham viu, operado em e parcialmente pelo Espírito Santo por um tempo, vai se repetir em toda a sua plenitude quando vier esse aperto. Assim que, como quando no tempo dos apóstolos vieram a eles esse aperto, eles oraram, a terra tremeu, no livro dos Atos, e veio o Espírito Santo e realizou mais maravilhas. E realizaram mais maravilhas e milagres. E mais vieram aos pés do Senhor. E no livro de Citas, no parágrafo 4A, da página 4A, parágrafo 33, ele disse: deixa-nos ver você tomar o pão e alimentar os 5.000, e deixa-nos te ver convertendo a água em vinho. E eu disse: estamos na nossa infância, estamos subindo, e assim quando nós tirarmos vocês, um montão de fanáticos formais fora do caminho, estaremos fazendo isso. Se pudermos tirar vocês, um montão de incrédulos, vejam, primeiro varre a casa, limpa a casa e tira todos os incrédulos que tem ali, para então Deus mostrar o seu poder, sua glória. Deus não é um Deus aí para agradar a ninguém, e nem tem que estar fazendo coisas para que as pessoas creiam. O escolhido de Deus crê na palavra prometida para esse tempo, onde Deus a envia. E a palavra sempre vem velada em quê? Em um homem. Um montão de incrédulos, tirar vocês fora do caminho para ter Deus movendo no meio da multidão. Ou seja, bem longe, bem distante, para que então Deus se mova no meio da multidão. Vocês veriam tais coisas tomar lugar. Estamos subindo. Olhem os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma e continuaram aumentando, subindo, finalmente para a ressurreição dos mortos.
Ou seja, chegou à parte culminante, onde em seguida aconteceu a ressurreição, depois da crucificação. E ali em cima ele escreve: os milagres em forma progressiva. E embaixo escreve: ressurreição e a carpa. Algo grande está a caminho, nosso irmão, ele continua dizendo. Algo grande da parte de Deus está a caminho. No cumprimento da visão da carpa é que Israel dirá: isto é o que nós estamos esperando. Esse é o que estamos esperando. E se é esse, então a igreja noiva tem que ter esse instrumento no meio dela, para eles poderem dizerem: esse é o nosso José. Algo grande da parte de Deus está a caminho. E disse: esse é o que estamos esperando. Quando vejam a Cristo, Cristo é ungido com o Espírito Santo. Hoje na oração, ou ontem na oração da janta, por pouco, eu falo ali, no final da oração, e quase eu disse, no nome eterno, e eu ia falar. E senti que era uma linguagem, um idioma celestial. Eles perceberam. E por pouco, o que ele vai falar aí? Ou seja, que algo está se movendo. E Deus me deteve aí e terminei. Isso foi antes de jantar à noite. Agora sempre estejamos meditando e orando, porque o que desejamos é irmos daqui e tem que ser dado tudo, mas tem que ser dado no momento exato. Não pode adiantar e também não pode atrasar. Portanto, temos que ir no passo para que tudo seja colocado bem e sem fanatismo. Que Deus nos ajude. Ele vai nos ajudar, está nos ajudando e continuará nos ajudando. Esse é o que estamos esperando quando virem a Cristo vindo por sua igreja. Mas ele não vem pelos judeus, ele vem por sua igreja. Os judeus vão esperar um pouquinho mais, mas verão ele vir, ou verá vindo por sua igreja e vão se aproximar. Assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá o que Israel está esperando. Hoje vocês têm aqui em São João Chamula. E por quê? E por que agora está falando tão claro? Vejam, para que vejam o que significa isso que ele disse. Assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá o que Israel está esperando. Como o que Israel tinha 2000 anos atrás, a Jesus Cristo. Tão simples assim. Como o que Israel tinha 2000 anos atrás, a Jesus Cristo. É o que nós recebemos ao escutar o Evangelho de Cristo. E ao recebê-lo como Salvador, recebemos essa bênção. E agora estamos esperando sua vinda, ele disse. Bom, vocês estão esperando sua vinda? E como estaríamos esperando? Diz, agora estamos esperando a sua vinda, clamando como quando runge o leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes, e nos revelando o mistério contido sobre o 7º selo, o mistério da sua segunda vinda à sua igreja, e depois ao povo hebreu. Agora vejam, é o que hoje, nessa ocasião, foi falado bastante claro.
onde tem estado sendo falado essa revelação do sétimo selo. E em um escrito, nesse estudo, aí embaixo, eu não sei se conseguem projetar esse escrito. É uma foto para que você escreva, senão eu leio, porque é um pouquinho longa, mas eu vou enviar para você para que possam ler. Aí na tela. Eu não sei se vão conseguir ver bem aí, mas vai ficar escrito no estudo também, onde aí ele nos mostra, nos mostra que quando o trabalho, me lembro quando ele falava da roda dentro da roda. Na quarta dimensão, tem uns extratos onde ele fala que tem um delay. Por exemplo, quando está transmitindo de um lugar, vamos dizer, do Brasil, transmite e o sinal sobe. E olha lá e você vê que tem um delay aí. Por isso, às vezes, que quando muda a transmissão, que Gerson manda, por exemplo, de onde o irmão Miguel está, e envia o sinal desde Porto Rico, vocês veem que repete novamente. E outras vezes é como que entra depois. Vamos dizer que esse tempo aí, desse delay, é o tempo que essa dimensão demora aí, até chegar. Mas a distância é longe. Ou seja, que no mesmo tempo que nós podemos dizer agora que eu vou estar ali, e já estou aí, e vou estar no Brasil e já estou lá. Mas aí tem um tempinho, tem uma mensagem que ele fala, que a pessoa pode chegar e dizer, espera um pouquinho, porque isso são, vamos dizer que esse espaçozinho aí, e aí eu vou, esse tempinho, e aí chegou. Em breve vamos estar nos familiarizando com isso, e que Deus nos ajude a usar tudo isso bem. São os tesouros da terra prometida, e são os frutos que verdadeiramente são bons, e os estaremos usando de uma forma mais ampla nesse tempo, antes da ressurreição, para realizar a obra, uma obra mais rápida, porque já desejamos irmos daqui. Agora ele disse, quando o trabalho, entre parênteses, obra, é feito baseado ao redor da palavra prometida, para esse tempo, será o quê? Será prosperada. Se torna uma realidade, se materializa. E essa obra é a palavra, e ele escreve em cima, materializada. E essa obra é a palavra de Deus, feito realidade, trazida à vida. Um H. Faça a palavra da hora, ou seja, tornará a palavra da hora. Então veja, quando o trabalho, a obra é feita baseada ao redor da palavra prometida para esse tempo, será prosperada, se torna uma realidade, se materializa, e essa obra é a palavra materializada de Deus, feito, tornada realidade, trazida à vida. Faça a palavra da hora. E vejam hoje, vejam essa palavra da promessa, onde Deus está cumprindo as Escrituras, onde o povo que estava vigiando e orando por esse cumprimento, hoje está vendo, sendo cumprido, tornando uma realidade essa promessa, vigiando e trabalhando pelo cumprimento das profecias. Vamos ficar em pé? E assim já vamos estar preparados para ver e escutar essa mensagem nesta ocasião.
Eu não sei se temos tempo para algum cântico. Se já tem programado aqui, se tiverem um cântico preparado, um cântico que todos saibamos, possamos cantar e assim possamos ter essa mensagem muito importante. E depois estará sendo retransmitido na atividade das 6 da tarde, horário de Porto Rico, essa atividade para todos os irmãos dos diferentes países que não puderam se conectar. Então estará sendo retransmitido. La fórmula de amor. Si tu meta es llegar a la transformación, el amor divino reinará en tu corazón. Pídele al Señor que a ti revele esa gran fórmula de amor. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado a su ungido en este tiempo, en la edad del divino amor. Él nos expresa con esa fórmula de amor y la recibimos por predestinación. Teofanía, acércate más a mí, ayúdame a seguir con mi preparación. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado a su ungido en este tiempo, que nos trae esa fórmula de amor. Esa fórmula es fe, paciencia, virtud, ciencia, amor fraternal, templanza y temor. Teofanía, acércate más y más, ayúdame a llegar hasta mi meta. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado a su ungido en este tiempo, dándonos la fe para la adopción. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado a José en este tiempo, en la edad del divino amor. Él nos trae esa fórmula de amor. Él nos trae esa fórmula de amor. Amém.
vigiando e trabalhando pelo cumprimento das Escrituras. Vamos deixar assim imediatamente conosco ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.